Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus, ser direcionado por ela, ser guiado por ela. Porque quando eu ouço a palavra, quando eu sou direcionado pela palavra, as minhas ações, as minhas atitudes serão atitudes certas. Uma coisa você pode ter certeza: se o que você faz é direcionado por Deus, você não vai se arrepender. Porque quando Deus te direciona, Ele te direciona para fazer algo certo. Muitas vezes pode não ser da maneira que você esperava, da maneira que você queria, mas entenda que nem tudo é como eu quero. Nem tudo é como eu desejo que seja, mas tudo é da vontade de Deus. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, é permissão de Deus para o meu crescimento, para o seu crescimento espiritual. O crescimento dói. É algo que eu preciso entender. Tá doendo? É porque Deus quer que você cresça. Aprenda a ouvir a voz de Deus em meio às dificuldades, em meio às lutas. Aprenda a ouvir o que Deus quer falar para você. Que em toda luta, toda dificuldade, Deus fala com você mais profundamente. Mas você precisa estar sensível para ouvir e para entender o que Ele está te dizendo. Assim você vai amadurecer e vai passar mais rápido a luta e a prova. E a vitória chegará. E você entenderá o porquê e como você cresceu. Vamos aprender a ser direcionados por Deus em mais uma manhã, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, santo, santo és, ó Deus, digno de honra, digno de glória, digno de toda adoração. Tu és soberano, Deus. Deus, Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Tu és o Pai, o nosso Pai, aquele que cuida, que zela, que protege, ó Pai. Perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Fortaleça-nos na Tua presença. Fale aos nossos corações, pois precisamos ouvir o Senhor. Precisamos estar sensível para ouvir a Tua direção. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor quer nos fortalecer. O Senhor quer fazer com que Teu povo cresça. E são tão poucos aqueles que estão entendendo isso. Oh Deus, fala com Teus filhos, Pai. Quebranta, Espírito Santo, o coração do Teu povo. É o que nós te pedimos nesta manhã. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Atos. O capítulo é o 26. O versículo é o 28. O Espírito Santo, ele vem nesta manhã dizer algo para mim e algo para você muito importante. Atos, capítulo 26, o versículo é o 28, e ele diz assim: E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faças cristão? Vamos resumir um pouquinho da história. O rei e o governador souberam que Paulo estava preso.
e foram até a prisão para ouvir Paulo se defender acerca das acusações que estavam sendo feitas para ele. E quando ele chegou lá, eles se sentaram com Paulo e Paulo contou para eles tudo o que lhe aconteceu. Como sempre, ele estava perseguindo o povo de Deus, porém, um determinado dia, cerca do meio-dia, ele estava passando por Damasco quando uma luz fortíssima apareceu e toda a cavalaria que estava com ele se prostraram de joelho diante daquela luz. E Paulo perguntou: Senhor, quem eres? E Deus disse para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E quando ele perguntou quem era que estava falando, o nosso Deus se revelou. Jesus Cristo disse para ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Entenda que agora você não vai mais me perseguir, mas você vai pregar a minha palavra para convencer a muitos. E naquele momento, Paulo ficou cego e Deus usou o profeta para ir lá e curar Paulo. E quando Paulo ficou são, Paulo disse: Eu não vou resistir ao teu Espírito Santo. Eu não vou resistir a essa experiência que eu tive com Jesus. E ele obedeceu. Ele foi pregar o Evangelho. E ele estava preso porque estava pregando o Evangelho. E as pessoas não estavam acreditando nele. Porque o homem que antes matava os cristãos, agora prega a palavra que antes ele perseguia. É muito difícil de acreditar. Por isso ele estava preso. Mas por um momento em que ele estava falando, o governador se levantou e disse para ele: Tu é louco? Aí ele disse a palavra de Deus verdadeiramente para os incrédulos é loucura, mas para nós que cremos, que tivemos uma experiência com Jesus Cristo, é sabedoria. E ali, Paulo falando com o rei Agripa entendeu que Paulo estava evangelizando ele. Evangelizar é você contar o que Deus fez na tua vida. É você testificar a pessoas as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. E foi o que Paulo estava fazendo. Só que o rei, ele perguntou: por um pouco de tempo, por esse tempo pequeno que eu estou aqui a conversar com você, você por acaso pensa que você vai me persuadir? Você por acaso pensa que você vai me tornar um cristão? Olha o que está escrito. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Por acaso você pensa que por esse pouco tempo que eu estou aqui conversando com você, Paulo, você está pensando que você vai me fazer um cristão? Minha irmã, meu irmão, eu estou aqui. Como Paulo estava ali naquela prisão, sendo usado por Deus para falar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Mas eu, Eliene, assim como Paulo, nós não fazemos nada. Quem convence o homem do seu erro, dos seus maus caminhos, quem converte é o Espírito Santo. Essa função é dele. Eu estou aqui somente para servir com o meu corpo, para que a minha voz seja ouvida e que o que saia dos meus lábios seja a palavra de Deus e o testemunho
das maravilhas que Ele fez na minha vida. Assim como Paulo teve essa experiência com Jesus, eu já tive muitas experiências com Ele. Na vida financeira, na vida familiar, na saúde principalmente. E eu creio que você também tem muitos testemunhos. Se a gente te chamar para testemunhar, você tem muitas vitórias que você já teve, que Deus te guardou, te protegeu, mas entenda que não são essas coisas que vão te tornar um cristão. É você abrir o seu coração para o Espírito Santo. E quando você abre o seu coração e o Espírito Santo entra, ele entra com os frutos, onde o principal dele é o amor. E quando os frutos do Espírito Santo, que são 9, começam a frutificar dentro de você, o Espírito Santo te conserta. Ele te convence do que você está errado. Ele te convence como fazer o certo. Não sou eu. Foi a experiência que Paulo teve com Jesus que fez ele abrir o coração. E quando ele abriu o coração, o Espírito Santo entrou. E os frutos do Espírito foram apregoados dentro do coração de Paulo. E foi exatamente isso que o tornou de perseguidor a cristão. E um cristão abençoado, usado por Deus. Entenda que quando o rei Agripa e o governador vão embora, o Espírito Santo tocou no coração deles. Porque o rei disse: esse homem não tem motivo nenhum de estar preso. Se César não o condenou, ele deve ser solto. Resumindo, Paulo estava preso injustamente. Mas todas as vezes que ocorrer uma injustiça na minha vida, na sua vida, simplesmente entenda a sua experiência com Deus foi verdadeira. Ela foi real. E o inimigo quer te esconder. Ele quer te persuadir, te enganar, dizer para você que não é verdade. Dizer para você que aquilo não passou de uma coisa simples, quando na verdade foi uma experiência que você teve com o Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, o nosso Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, que é a palavra, está dizendo para você que quem te convence dos seus erros, das suas falhas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna você de pecador a um cristão. É o Espírito Santo que te convence o que você precisa fazer para agradar a Deus. Foi o que aconteceu com Paulo, foi o que aconteceu com Agripa e foi o que aconteceu com o governador. Tome posse dessa palavra e receba todas as bênçãos que o Espírito Santo tem para você nesta manhã, no nome de Jesus. Oh, soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificamos ao Senhor, Pai. Glorificamos ao Senhor pela Tua palavra, que se renova a cada dia, Pai, que nos fortalece em cada instante. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é quem nos conduz até a presença do Espírito Santo, para que possamos entender o que fazemos
e o que não devemos fazer. Oh Jesus, nós glorificamos ao nosso Deus, porque cremos que existe um Deus, que existe Jesus e que existe o Espírito Santo. E eu preciso ter comunhão com os três. Eu preciso ouvir a voz dos três. Eu preciso ser direcionado pelos três. Oh, minha irmã, meu irmão, nesta manhã o Senhor diz para você, aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, eles serão perseguidos. Aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo serão caluniados. Aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, eles serão injustiçados. Mas lembre-se que o teu Deus é um Deus justo. Ele usará alguém para trazer a verdade à tona, minha irmã. Confia no Senhor, porque Ele é o seu Deus. A injustiça na presença de Deus, ela não passa imperceptível, ou seja, Deus ele não fecha os olhos para a injustiça. Deus ele é justo e ele faz a justiça acontecer na tua vida, minha irmã, quando você é fiel a Ele. Quando você entende que você está no caminho, quando você entende que o Espírito Santo te consola, quando você entende que só Jesus Cristo é o Senhor, Deus, Ele julga a sua causa e Deus julga com justiça. O homem pode fechar os olhos, o homem pode deixar passar despercebido, o homem pode ser injusto, mas Deus não é homem. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás na sua palavra. Então confia no Senhor, minha irmã. Somente confia e Ele enviará o Espírito Santo para trazer a justiça à tona, para trazer a verdade, porque verdade é a justiça. Então creia e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você. E na autoridade, Pai, que eu tenho no nome de Jesus, eu me levanto contra todo engano, contra toda mentira que habita na vida do teu filho, que habita nesse país, contra o engano e a mentira que o inimigo colocou na mente das pessoas achando que Deus é único e Deus é uma trindade. E o pensamento errado de muitos de achar que Deus é único é que está impedindo o nosso mundo de avançar. Mas neste momento eu repreendo toda a ação mentirosa que o inimigo tem colocado na vida das pessoas. Eu repreendo toda mentira, cai por terra toda mentira desse país, da vida das pessoas, da mente dos cristãos, da mente de muitos cristãos que se acha cristão, mas na verdade também pensam que Deus é único, Pai. Liberta teu povo dessa mentira, Senhor. Liberta teu povo deste engano, Senhor. Oh, Espírito Santo, que o Senhor acha vazão no coração dos teus filhos para que a verdade venha habitar. Oh, minha irmã, receba a cura de Deus nesta manhã. Receba o refrigério de Deus na tua alma. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha aqui do vídeo. Também quero pedir, se você não for inscrito, não for inscrita, se inscreva em nosso canal e vamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.